Agosto nos lembra de uma verdade que nunca deveria sair do coração da igreja. Missões não são apenas uma atividade da igreja local, são a própria expressão do coração de Deus. E quando olhamos para o Brasil, percebemos que anunciar o Evangelho exige a mesma coragem, perseverança e dependência do Senhor que marcaram a igreja primitiva. De norte a sul, de leste a oeste, são desafios imensos. O litoral, em meio às grandes cidades e ao ritmo acelerado da vida, o desafio é falar de Cristo a corações cercados pelo materialismo e pela pressa. No sertão nordestino, caracterizado pela seca e as longas distâncias, revelam comunidades que muitas vezes carecem não apenas de recursos, mas também da presença pastoral constante. As regiões pantaneiras, as cheias e o isolamento impõem barreiras geográficas. Na Amazônia, rios intermináveis substituem estradas e missionários percorrem dias de viagem para alcançar uma única comunidade. No sul do Brasil, onde há forte influência de diferentes tradições culturais e religiosas, o desafio é apresentar o Evangelho com fidelidade, amor e sensibilidade, alcançando pessoas que muitas vezes já possuem até uma herança religiosa, mas ainda precisam conhecer a graça transformadora de Cristo. Nada disso, porém, é muito diferente do que viveram os primeiros cristãos. Eles atravessaram mares, caminharam por estradas perigosas, enfrentaram perseguições, culturas diversas, idiomas diferentes e corações endurecidos. Ainda assim, sustentados pelo Espírito Santo, anunciaram que Jesus Cristo é o Senhor e o Evangelho alcançou os confins do mundo conhecido. O Brasil continua sendo um vasto campo missionário. Cada região apresenta desafios próprios, mas o Evangelho permanece o mesmo, o Espírito continua poderoso e a missão da igreja permanece inalterada. Nesse mês de missões, que oremos pelos que vão, contribuamos com alegria para a obra missionária e nos lembremos de que todos nós fomos chamados a participar da grande missão de fazer Cristo conhecido até que toda tribo, povo, nação ouça as boas novas da salvação. É tempo de calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz e fazer o que precisa ser feito. Ouça o que Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Se você ouvir, vá e faça. A estrada é muito longa, vou continuar. Mas há um detalhe ainda. Há um mapa sobre a mesa. Neles estão desenhados países, fronteiras, rios e oceanos. Mas quando a igreja olha para este mapa, deveria enxergar algo além da geografia. Deveria enxergar pessoas. Povos que falam línguas que não conhecemos, vivem culturas que não compreendemos e em muitos lugares ainda não ouviram claramente o nome de Jesus. O mundo mudou. As distâncias diminuíram, mas as barreiras culturais aumentaram. O homem moderno construiu novos altares, o consumo, o sucesso, a própria imagem e a liberdade sem Deus. E diante de tudo isso, a igreja continua anunciando uma antiga verdade: o homem não foi criado para ser seu próprio Deus. As missões transculturais são difíceis. Há línguas para aprender, culturas para compreender, fronteiras para atravessar, perseguições para enfrentar e muitas vezes a solidão de quem deixou sua terra para servir a Cristo. Mas a missão nunca foi uma história de facilidade. Jesus não disse, ide se as culturas forem favoráveis. Não disse, ide se houver segurança. Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas. Essa pequena palavra carrega o mundo inteiro. Por isso as missões não começam no aeroporto, começam no coração. Começam quando entendemos que fomos alcançados por uma graça que não merecíamos e essa mesma graça precisa ser anunciada a outros. Quem vai, quem ora, quem sustenta, quem envia, quem está disposto a atravessar a rua, a cidade, o país ou o oceano. Por amor ao Evangelho, os desafios são imensos, mas maior ainda é a promessa. Porque a missão pertence a Deus, é Ele quem envia, sustenta, abre portas e salva. E um dia veremos aquilo que hoje apenas esperamos, uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono e diante do Cordeiro. Por isso, há ainda um caminho a percorrer. Há ainda povos a alcançar, há ainda missionários a enviar, há ainda uma história sendo escrita. Enquanto houver mundo, haverá missão, até que o Evangelho chegue aos confins da terra, até que o Rei volte. Jamais vou me calar, eu tenho chamado.